Olá, hoje, segunda-feira, estamos postando mais um vídeo, do seu canal Novais Histórias, com conteúdo Por que Deus me salvou? Ou podemos perguntar, por que Deus te salvou? Ou por que Deus te salva? Então, pela graça de Deus, sou o que sou. Então não há mérito na pessoa da salvação. A salvação, pela graça de Deus, é que vem. Mas vamos iniciar com Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo, No caminho de Damasco, ele tinha a carta do Sinédrio para perseguir os cristãos do primeiro século daquela época. E ele matava, ele apedrejava, ele fazia tudo. E diz a palavra de Deus que ele era um vaso escolhido por Deus. Então Paulo foi salvo porque ele era um vaso escolhido? Não. Deus sempre precisou de alguma pessoa, em algum momento, para fazer a obra dele para nós. E ele usou, naquela época, Saulo, que era uma pessoa muito culta, aprendeu aos pés de Gamaliel, era um estudioso e um judeu zeloso. Ele fazia aquela perseguição bem intencionado. Considerava os cristãos como uma seita herética que estava pregando heresia sobre um Jesus que ele desconhecia no seu íntimo, Então, irmãos, nós hoje vamos falar sobre esse tema. Por que Deus salva? Aliás, é bom que se diga, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos tenham a salvação. Mas Ele não salva todo mundo, só salva uns. É porque Deus não fez lugar para a gente morar depois da morte aqui, não. Ele fez só o céu, a nova Jerusalém, um lugar maravilhoso, para onde nós iremos, os salvos. As pessoas que não vão, e a grande parte não vão, ela vai para um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, que também é um lugar muito espaçoso, embora, falando assim, quase que brincando, no meio já não tem mais lugar, porque todo mundo manda o sujeito para o meio dos infernos. E por quinto dos infernos, eu não sei o que é onde é esse quinto, mas também lá parece que não tem mais vaga. Mas, de qualquer forma, é essa coisa. Eu quero que você vá para o céu. Vá para o céu. Na verdade, Paulo foi pinçado no meio de uma multidão para ter um encontro com Jesus e ele aceitou. Essa é a questão. Tem uma coisa que você pode fazer, aceitar Jesus Cristo. Ele não leva ninguém emburrado para o céu, à força. Não, não vai levar. Depende da nossa, como é que eu vou falar? Da nossa nossa disponibilidade, da nossa manifestação de vontade de aceitar. Eu quero contar a minha conversão. Eu era criança, ainda um jovenzinho, estava já no colégio, no grupo escolar, E estava na vila, onde estava uma criançada brincando, porque o culto lá desenrolava depois do meio-dia, porque na parte da manhã os crentes trabalhavam, tirando leite, fazendo as atividades normais e obrigatórias. Então o culto começava meio-dia. Então eu deixei aquela criançada toda e fui assistir uma palestra. Você já viu criança gostar de palestra? Não, não foi. Mas eu fui. E lá estava falando exatamente aquilo que eu precisava ouvir.
E eu vi e aceitei a Jesus naquele dia e lembro como fosse agora a explicação daquela moça que, sem saber, tinha uma alma ali se convertendo aos pés de Jesus e tendo seu nome escrito no livro da vida. Eu dou graças a Deus pela vida dela e porque Jesus, a partir daquele dia, me acompanhou. Embora eu não tenha ido para a igreja, porque eu morava a 14 quilômetros daquela igreja. Eu era uma criança. Se não houvesse um adulto para me levar, eu não iria. E eu não entendia nada disso. Só que eu tive batalhas e batalhas para enfrentar no colégio que eu estudava, onde a diretora e professora minha era dona da igreja católica lá. E ela, naquela época, a coisa quebrava de quina. Afinal, eu quero falar para vocês que dia 11, terça-feira, acho que é terça-feira, eu estou fazendo aniversário. Deus está me dando mais uma oportunidade. Você sente que o modo de Deus trabalhar em sua vida é dirigido especialmente a você? Olha, eu sinto isso. Eu sofri um acidente de carro e todo mundo que chegava via o carro falava assim: esse morreu. Eu não sofri nenhum arranhão. Então eu entendi que Deus tinha um plano para mim, alguma coisa para mim, e que eu deveria manter firme. Sofri um outro acidente mais tarde, que por um milímetro eu não morri. Aí eu falei: Deus ainda quer que eu trabalhe. E nessa afã eu trabalhava muito secularmente, mas trabalhava também na obra. E uma vez eu tive uma ideia de montar uma tenda, cabia 100 pessoas, porque eu tinha 100 cadeiras, e pegar bairro onde a droga, ali há pessoas totalmente longe de Jesus, eu fazia um trabalho de 3 dias ali, convidando por escrito, e quando eu achava um crente, falava: não, você eu não quero lá não, eu quero só pessoas não crentes. Convidei um conjunto e fui para lá e montamos aquilo. Mas na primeira tenda que eu montei, eu achei que ninguém ia. Eu convidei 100 pessoas, porque eu tinha 100 cadeiras. Eu não ia convidar a pessoa para ficar em pé. Mesmo não sendo crente, eu achei que não devia convidar. Aí quando deu no entardecer, 7h30, eu marquei o horário, 7h30 não tinha pintado ninguém ainda. De repente, aqui parecia ter uma procissão da Arca de Noé. Vinha aquele, comparando mal, né, as pessoas a animais, mas vinha aquela turma caminhando. Falei: será que vem para cá? A minha alegria foi tanta que quase meu coração explodiu. Naquele dia aconteceram inúmeras conversões. Aí continuei montando. Então tinha um pastor amigo meu que ele falava assim: isso dá tanta bênção, chega a dar dor de barriga, de tanta bênção, quando a gente chegava numa localidade menor e montava uma tenda. Um dia tinha 100 cadeiras só, nunca aumentei, porque a cobertura só dava para 100. Mas fiz um evento desse numa localidade que deu mais de 300 pessoas. Mas então, você sente diferente? Eu sinto, meu, que eu estou trabalhando, estou mandando essas mensagens, está dando retorno. Nós estamos com 10.700 inscritos, quase chegando a 11 mil. Vamos ver se chegamos, né? Que Deus nos abençoe para isso. Você não se sente capturado pelo modo como Deus tem agido, escolhendo-o entre multidões ao seu redor e transformando para Ele? Você não sente isso? Ah, sinto. Encontrei outro dia com um irmão que ele falava assim: que coisa boa é ser crente. Aí eu falei: vai mais devagar, irmão, porque daqui um dia alguém vai pisar no seu pé e você vai ficar chateado. Mas erradamente, né, eu falei isso com ele. Mas esteja preparado para isso, porque nosso alvo é Jesus. Ele é que é o nosso Salvador. Penso nisso com frequência. Era um jovenzinho quando fui salvo. Eu tinha
muitos colegas de escola, e nós brincávamos naquela vila de montão, mas Deus falou comigo, vai, para aí, ó. Não sei como que ele falou isso comigo, mas falou. E eu entrei lá num beco e a moça estava fazendo ali uma explanação sobre a minha vida, sobre a vida de quando Jesus entrava, o que acontecia. Coisa maravilhosa. Eu me converti ali. Dentre todo esse número de pessoas, a escolha de Deus pousou sobre mim. E pousou sobre você, se você é um crente. E pode pousar sobre você que não é crente. Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele tem tristeza. Como isso poderia ter acontecido? Eu fazia parte de um grande grupo. E dentre todo esse grupo, Deus escolheu a mim. Tem uma denominação que prega que nós nascemos predestinados para ir para o céu e outros para o inferno. Não. Todas as pessoas nascem com possibilidade de predestinação para o céu. E escolhem, por sua própria vontade, ir para o inferno, acreditando em outras coisas. Então, aceite Jesus Cristo que você vai sentir o que é bom. Como isso aconteceu? Quando meditamos nas formas maravilhosas pelas quais sua graça nos alcançou, prostramo-nos diante dele em adoração e reconhecemos que ele é Deus. Somente ele. Isso acontece comigo. Acontece com você? Tem que acontecer. E você que não tem Jesus, está acreditando em outras coisas, você está perdendo essa maravilha. Porque ele escreve seu nome no livro da vida e depois que ele escreve, ele não apaga. De maneira nenhuma lançarei fora, diz a palavra. Você pergunta por que ele o salvou, ou porque me salvou, ou porque vai te salvar. Deixe-me dizer que ele o salvou porque era seu prazer fazê-lo. Deus tem a maior alegria em salvar alguém e ninguém tem mais interesse na sua salvação do que Deus. Tanto teve que João 3,16 lá fala que ele mandou o seu filho. Quer dizer, parte dele, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Mas resolvemos agora pensar que outras coisas podem nos salvar. Não pode, não. Uma vez que o queria, ele escolheu você e o trouxe para si próprio. Portanto, não há nada a dizer, nada a fazer, nada senão simplesmente adorá-lo. Nós temos que adorar ao Senhor. O vídeo já está começando a ficar meio longo, mas toda a humanidade tem lugar lá no céu para morar. Pode pregar sem medo, que lá há lugar. Você não vai dividir com ninguém a sua casa, não. Lá, para cada um tem uma morada. O inferno está lá guardadinho também para o diabo e seus anjos. Para que você quer ir para lá? Lá é sofrimento eterno. A verdadeira vida nossa não é aqui. Eu estou fazendo uma idade que eu não estou com mais vontade de fazer aniversário, porque estou chegando perto do final. E quando você chega perto do final, você sabe que você vai partir daqui. Por mais crente, mais coragem que a gente tem de enfrentar a morte por Jesus Cristo, ele também temeu. Eu também posso temer. Eu sei que a minha vida, meu relacionamento com meus netos, com meus filhos, com as minhas coisas, vão acabar. E vai acabar para você também. Então aceite Jesus Cristo, ele é a sua maior herança que você pode ter. O céu, diz lá em Apocalipse, que as ruas são maravilhosas, que não há dor, não há choro, não há pranto,
não há nada de ruim. As coisas ruins serão apagadas da sua mente. Você vai lembrar só das coisas boas e o dia que você aceitou Jesus Cristo. Você não vai perder a consciência, não. Mas não pense que sua mulher vai para lá junto com você, ou seu marido. Não vai, não. É até que a morte os separa. Lá em cima não entra isso. Não tem casamento, não tem isso, não tem aquilo, porque a vida lá é o Espírito que vai. E nós vamos receber um corpo incorruptível, que não vai pecar mais, não vai fazer essa vontade que você tem de fazer, de pecar, de adulterar, de roubar, de inveja, disso e daquilo. Então eu quero falar por que Deus te salva. Porque na verdade você não merece. Pela graça de Deus. Então pela graça sois salvo. Sou o que sou. Você é talvez uma grande porcaria, mas Deus quer te salvar. E se você abrir a porta e Ele entrar, Ele muda a sua vida. Vamos deixar Jesus mudar a sua vida. Vamos? Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, querido Pai, abençoe os nossos 10.700 inscritos. E aqueles que vão inscrever nessa semana. Todos eles. Se tem alguém doente, visita-o com teu Santo Espírito. Ajude-nos, Senhor. Perdoe o nosso pecado, as nossas falhas. E deixa a gente ser grato a Ti. Porque o Senhor é o único Deus a quem devemos servir. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém.